Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino na terra, o novo Israel, o reino do Messias, Jesus Cristo. Perdão. No último episódio, nós vimos Jesus, depois de confrontar a hipocrisia dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, ele subiu no monte, ficou lá um dia, uma noite inteira, aí desceu, chamou os 12 apóstolos e agora ele vai fazer o maior sermão da sua vida. É o sermão base para o seu novo reino. É a lei de Deus exprimida. O segredo do viver cristão. A bandeira que todo cristão precisa ter. Ele vai delineando o passo a passo de cada ser aqui na Terra. Hoje está um sol maravilhoso. Você não está vendo, mas você está vendo a minha carinha bem iluminada. Porque eu estou de olho para o sol. Resolvi inovar um pouco. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, ele escolhe os seus 12 apóstolos. É claro que existe mais discípulos, mas ele pegou 2 para ser ali as colunas desse novo reino. E agora ele vai dar orientações para todos os apóstolos e todos os discípulos, até aqueles que aderiram ao movimento posteriormente, como eu e você. Ai, Senhor, perdão. Ai, Senhor, o que é isso? Vou ter que apertar a pausa aqui. Problemas técnicos, nós já voltamos. Voltando, Jesus, depois de uma noite de jejum, de oração e jejum, naturalmente ele não deve ter comido à noite. Depois de uma noite de oração, ele desce do monte, escolhe os seus 12 e agora ele faz o sermão do monte. E descendo com eles, parou no lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, ou seja, os discípulos, agora chamados apóstolos, 12, mais os discípulos. Você está entendendo a pequena, mas importante diferenciação entre discípulo e apóstolos? Todos somos discípulos, mas somente aqueles, vamos falar aqui, os ungidos é que são os apóstolos. Então você não pode se intitular apóstolo assim não. Jesus tem que aparecer numa visão. Se você caiu do cavalo e ele disse, você é meu apóstolo, aí tudo bem. E grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom. Tinha muita gente. Além dos 12 apóstolos, tinha mais ou menos 100 e tantos discípulos, e aí uma multidão, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos, e eram curados.
e os espíritos imundos saíam deles. Nós falamos da cura do endemoniado lá de Gadara. Mateus diz que são 2, eu descobri que eram 2 ontem. Não é que eu descobri, a gente não se atenta a isso, né? Mas eram muitos atormentados, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque dele saía virtude, e curava a todos. Era só curar, era só tocar em Jesus, a pessoa saía curada. Lembra daquela mulher que tinha 12 anos de fluxo? E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós, vocês os pobres são bem-aventurados, porque vosso é o reino de Deus. Vocês que acabaram de me aceitar como teu Salvador e Senhor, vocês que me ovacionaram como o novo rei do 7º reino, vocês são felizes, porque a vocês pertence esse reino, que na verdade é o reino de Deus. Amém. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis farto. Você está com fome? Deus promete fartura, fartura da palavra de Deus. Diz que a sabedoria de Deus, dos povos, a sabedoria de Deus encheria os povos, assim como as águas enchem o mar. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Quem rir por último, ri melhor. É o que Jesus está dizendo. Não se importe com a tristeza, não se importe com a loucura, com a riqueza, não se importe com os exageros do mundo. Jesus disse: a alegria plena está no reino de Deus. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Eles vão perseguir vocês. Eles vão chamar vocês de sectários. Não vos importuneis com isso. Vocês serão bem-aventurados, porque vocês são membros do reino de Deus. O Filho do Homem aqui é o Rei Jesus. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam a seus pais aos profetas. Aqueles que estão te perseguindo hoje, perseguiram vossos pais, os profetas. Mas, ai de vós ricos, ai de vós abastados, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome no futuro. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Estão aprovando o sinédrio, estão falando, o sumo sacerdote está falando verdade. Mas assim também aconteceu nos dias de Jeremias, assim também aconteceu nos dias de Ezequiel. Então isso não é novidade nenhuma. Mas a vós que ouvis digo: amai a vossos inimigos, fazei bem ao que vos aborrecem. Tinha os zelotes queriam matar todo romano, queriam tomar o reino de Deus à força. Jesus disse: não é assim. Segura seu cavalo. Ore pelos teus inimigos.
ore pelos romanos, ore por aqueles que não congregam com você, não compactua das suas convicções. Bom dia, cavaleiro. Bom dia. Então, aborreceu você? Ore por ele. Não pague com a mesma moeda. Isso é coisa de incircunciso, Jesus está dizendo. Bendizei aqueles que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Jesus estava lá no monte orando pelos aqueles que o caluniavam. Ao que ferir-te numa face, ofereça-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, dê a ele também a túnica. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam ao que os amam. Também os pecadores amam aqueles seus parentes, seus amigos. Vamos entender aqui. Jesus não está dizendo que os discípulos seus não são mais pecadores. Está dizendo aqui que aqueles que não aceitaram a Jesus, porque todos nós somos pecadores, mas os pecadores lá de fora. Em outras versões está dizendo os maus. E os discípulos são os bons. E esses são os maus. Ao que te ferir numa face, ofereça também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestares somente àqueles de quem esperar tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem nada esperar em troca, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Deus do céu, vigia das pessoas, é benigno com todos. Por isso, não te pegue fazendo mal, nem pensando mal do semelhante. Não deseje a morte do teu inimigo. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperar deles, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não. Cairão ambos na cova. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Ele colocou alguns apóstolos liderando os discípulos. E ele disse: o líder não é maior do que o liderado. Hoje é um tal de ministro, é um tal de bispo, é um tal de apóstolo,
Jesus disse: nada disso. Eu serei o vosso pastor. Vocês são iguais. Mas a burocracia moderna exige essa estruturação. Mas não fique lambendo a mão dos seus líderes aí, não. É isso que Jesus está dizendo. Ou pior ainda, o líder lambendo a mão do liderado só porque ele tem dinheiro. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Você quer ser perfeito? Então seja como o seu mestre. Não o líder da igreja, mas o seu mestre que está no céu, Jesus. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não repare na trave que está no teu próprio olho? Como você se atreve a tirar um cisquinho no olho do teu irmão, se no teu olho tem uma trave? Você está cego, meu irmãozinho? Para de ficar olhando o erro do outro. Olhe para o seu erro. Ou como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu próprio olho? Seu hipócrita, primeiro tire a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro, o cisquinho que está no olho do teu irmão. O irmãozinho está lá com um gravetinho no olho, um cisco, e aí o outro vai tirar, mas só que no dele tem uma trava inteira, uma lasca inteira. Ou seja, primeiro, para corrigir o seu irmão, certifique-se de que você esteja limpo. Primeiro, para tirar a cegueira do seu irmão, certifique-se de que você não esteja cego. É isso que Jesus está dizendo. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Ou seja, observe as pessoas e veja que tipo de coisas elas estão produzindo. Imagine, as pessoas são árvores. É só você olhar. Ela está fazendo boas ações, está produzindo bons frutos? Ou só está produzindo juá? Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Não adianta, meu amigo. Se você plantou um espinheiro, só vai dar espinho. Você não pode colher maçã do espinheiro. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Cada pessoa se conhece por suas ações. Não veja o que o seu líder está falando. Observe o que o seu líder está fazendo. Porque não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. Falei maçã, mas é figo. Se você plantou um espinheiro, você não vai colher figo, meu amigo. O homem bom, do tesouro bom do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do tesouro mau do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Porque a boca diz o que o coração está cheio. E por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Adianta falar Senhor meu Deus e não seguir os meus mandamentos? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Quem ouve as minhas palavras e não as segue,
É semelhante a quê? Vou falar agora, está dizendo Jesus. É semelhante ao homem que edificou uma casa. Vai com Deus, meu irmãozinho. Volta aqui para aparecer aqui, homem. Meu amigo. Um abraço, meu amigo Julian. Ele vai assistir o vídeo, vai ver que ele acabou de passar aqui. Você acabou de entrar para o grupo 9 minutos. Você está entendendo? Qualquer que venha a mim e ouva as minhas palavras e não faz aquela coisa que está escrito na lei, minha lei, eu vou falar quem é parecido. É parecido com um homem que edifica uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Eu cometi um equívoco aqui. O primeiro exemplo é de quem faz a vontade de Deus. Quem observa os meus mandamentos, Jesus está dizendo, é semelhante ao homem que constrói uma casa sobre a rocha, faz alicerce firme. Agora ele vai falar do que não pratica as palavras de Jesus. Aquele que me ouve e não pratica as minhas palavras é semelhante a um outro homem, construtor também. O cara também é trabalhador, também trabalha para Jesus, mas faz o trabalho de modo displicente, segue o seu próprio caminho, não o caminho de Deus. O que ouve e não pratica a minha palavra é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a rocha, sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Jesus está pregando aqui o sermão da montanha. Aqui, meu amigo, está o segredo para a vida feliz do cristão. Leia a palavra de Deus diariamente. Ouça na voz do Cid Moreira. Ouça aqui os nossos comentários. E aprenda o que Deus está pedindo para você. O Sermão da Montanha, ele é o esboço da grande lei do novo reino, do sétimo reino, o novo Israel. Entende? Não adianta falar, essa eu quero seguir, aquela não. Todas são leis de Deus. Obrigado porque você esteve conosco até agora. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.